Meus queridos irmãos e irmãs, ao longo desse mês de setembro, mês da Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês pequenos vídeos com temas ligados a esse foco, mês da Bíblia, setembro. Começo falando sobre a Escritura ou as Escrituras. A Bíblia, com os livros do Antigo e do Novo Testamento. Algumas religiões têm sua escritura ou escrituras, onde se conserva a comunicação, revelação de Deus. A escritura de cada religião visa responder aos desejos mais profundos da humanidade. Os cristãos, nós cristãos, dispomos das escrituras do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, e as do Novo Testamento. Os livros em que estão contidas as escrituras constituem a Bíblia. Nesses livros da Escritura estão contida a revelação escrita sob a inspiração do Espírito Santo e se narra e explica a aliança de Deus com seu povo. As Escrituras que nós cristãos possuímos estão na Bíblia, um conjunto de 73 livros. A comunidade eclesial, guiada por seus pastores, reconheceu estes livros como autênticos, canônicos, isto é, portadores da palavra de Deus. É, pois, a tradição apostólica da Igreja a garante da autenticidade da Escritura, que é sempre carente de erro. Segundo São Paulo, estas Escrituras sustentam a esperança dos que creem. Assim se expressa Paulo na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Palavra revelada por Deus e sua interpretação. A palavra de Deus, que se foi comunicando, revelando através da história, por meio de pessoas e acontecimentos, foi recolhida por autores inspirados pelo Espírito Santo. Sendo palavra de Deus, a Escritura não tem nenhum erro e é portadora de uma eficácia salvífica. É Escritura inspirada por Deus. Deus é a causa principal que respeita a liberdade e as características do instrumento humano, fazendo que comunique fielmente a revelação sem nenhum erro enquanto mensagem salvífica. É o que nos diz de Inverno nos seus números 11 a 13. A Escritura contém a revelação, mas redigida com uma ajuda especial do Espírito Santo. Tem a Deus como verdadeiro autor. Os escritores inspirados são instrumentos livres, que não perdem suas características de psicologia, cultura, mentalidade, etc. Suas expressões humanas têm valor relativo e não estão isentas de limitações. Os modos de falar e de expor o pensamento, por exemplo, com estilo semítico, sem conter nenhum erro, enquanto mensagem salvífica, podem ser gêneros literários. A interpretação da Escritura, por meio da exegese, por meio da hermenêutica, busca descobrir o que Deus quis dizer por meio dos autores sagrados. Presta-se atenção ao modo de pensar e de expressar-se, os gêneros literários, mas, sobretudo, deve-se atender com não menor diligência ao conteúdo e à unidade viva da Igreja toda e à analogia da fé. O sentido literal equivale ao significado direto das palavras. O sentido espiritual tem em conta as realidades e acontecimentos de que falam as palavras. Tudo se refere a Cristo, convidando a uma vida santa e assinalando uma vida futura no além. Qualquer interpretação da Escritura está submetida ao juízo definitivo da Igreja, que recebeu de Deus o encargo
e o ofício de conservar e interpretar a palavra de Deus. E quero concluir falando da eficácia evangelizadora da Escritura. A Escritura contém a palavra viva e eficaz, como nos recorda a carta aos Hebreus. A Escritura contém a palavra viva e eficaz que suscita a fé em Jesus. Em Jesus, Deus e homem, Salvador, morto e ressuscitado, para transformar a vida em vida divina, até ao Pai. Para transformar a vida humana em vida divina, até ao Pai por Cristo e no Espírito Santo. A comunidade eclesial, interpelada pela Escritura, fica urgida a convertê-la em oração, em vida nova e missão universal. Deus a todos abençoe.